Bom dia, gente. Bom dia, família. A graça e a paz do Senhor, amém? A graça que é o favor merecido do Senhor por nós e a paz que o apóstolo Paulo sempre diz em suas cartas, que excede todo entendimento e guarda o nosso coração, que representa o nosso sentimento, e guarda também a nossa mente, que representa a nossa razão. É muito lindo a gente perceber como o evangelho atravessa a gente, né, PJ? E não só no nosso entendimento, mas nas nossas sensações, nos nossos desejos, e como o evangelho é o poder de Deus para reorganizar aquilo que um dia ele já deu ordem, aquilo que um dia ele já apontou. E enfim, estou muito animado de poder compartilhar com você hoje. Essa semana a gente teve poucas conversas, mas conversas rápidas e profundas. E estou vindo de uma semana muito impactado com o que Deus está fazendo, de tanta coisa que a gente prega, de tanta coisa que a gente compartilha, crê e encarna cada vez mais profundo. Enfim, estou muito animado. Eu quero deixar um breve testemunho e não sei o que Deus vai fazer. Te ouvi hoje lá na live lá, já vi que Deus está falando uma parada, mas eu queria trazer uma coisa que eu tenho certeza que Deus vai costurar aí, amém? Abra sua Bíblia aí no Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E a minha palavra nesse primeiro momento é uma palavra testemunhal, porque assim, de tantas coisas que a gente pode ouvir, pode aprender, uma das coisas que tem sido um exercício espiritual nosso aqui, da nossa igreja, é a leitura da Bíblia em famílias, com muita gente compartilhando. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, a Sal da Terra Alfa é o quê? É células? É pequeno grupo? É grupo de crescimento? Não, são famílias que vão se encontrando e ao redor da mesa, ao compartilhar a vida, a intimidade, a palavra, conseguem ter desde o neófito, aquele que entrou na fé tem pouco tempo, desde aqueles que estudam a teologia e meditam nas escrituras há muitos anos, a graça da gente poder ser família nesse sentido. Então assim, toda semana a gente vê um testemunho de gente que tem meditado junto, tem gente que tem compartilhado junto. O grande testemunho, Mateus, mas meu PG é diferente, aí nós temos que ver, porque o grande testemunho que eu tenho escutado de todos os pequenos grupos é a graça de todo mundo poder compartilhar, e é por isso que nós estamos aqui compartilhando, 2 pessoas, 3 pessoas, é por isso, para te animar, dizendo que na realidade que você tem vivido, a leitura da palavra vai provocar em vocês reflexões, e um coração cada vez mais parecido com aquilo que Deus está falando, a voz que Deus está direcionando. E uma das coisas que a gente tem meditado lá em um dos nossos grupos de família, grupos de comunhão, é o Evangelho de Mateus. A gente tem lido, e o mais lindo de tudo isso é que cada um vai compartilhando dentro da sua vivência. Então tem o advogado, tem o engenheiro, tem o médico, tem o estudante, tem aquele que já formou. A grande maioria do nosso pequeno grupo são recém-casados, mas tem também gente chegando. Olha que doideira que chegou eles vão estar agora aqui no segundo culto. Chegou um casal de Maceió, mudou aqui para Goiânia em janeiro, sem parente nenhum aqui, entenderam que Deus queria eles aqui, vieram para cá e estavam... Olha como é que é lindo isso aqui, não estou perdendo tempo aqui com vocês. Pessoal, e os empresários de atendimento, da área de serviço, olha que legal isso aqui. Uma das empresárias nossas aqui da igreja, dentista, inclusive, que atende lá o Paulo Júnior, o atendimento deles é tão excelente, e não é cobrando, não é chato, eles vão lembrando, vem cá fazer sua visita. Isso marcou a vida do cara tremendamente, que ele pensou assim, cara, eu estou precisando ir num dentista hoje. Quem que ele lembrou? Os irmãos lá ficavam mandando mensagem, 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, sem encher o saco, mas ali presente. Ele foi no dentista para honrar a fé da empresa lá, aqui da igreja. Chegou lá, a irmã com bisturi na mão, aí não tem como você negar também um pedido desse, né? Ela conversando ali, falou assim, você é de alguma igreja? Você é de alguma... Ele falou assim, engraçado que aqui em Goiânia, onde eu vou, as pessoas perguntam se eu sou crente, se eu sou devoto a alguma coisa, a minha espiritualidade, né? E aí ela falou assim, conversando com ele, ouvindo um pouquinho, ela falou, você precisa ir no PG da minha filha. É hoje, à noite. Você vai? E o bisturi na mão, como é que fala não? Ele falou, vou. Ele foi, um jovem de 36 anos, não é a média do nosso pequeno grupo, 3 filhas, uma de 18, outra de 8, outra de 7. Ele foi aquele dia. Foi lá em casa, ele começou a abrir o coração dele, compartilhar. A gente estava falando de responsabilidade, paternidade, aquilo que atravessa a nossa vida.
E a esposa começou a ficar assustada. Como ele começou a fluir mesmo, a compartilhar. E aquilo ali foi uma cura tão forte na vida deles, porque agora eles são família com a gente, toda semana se encontrando. A Renata, ela vai estar aí do segundo culto. Não estou expondo, não, estou compartilhando, porque isso aqui é uma história de família, é uma mesa de família. Ele já se expôs lá no grupo. Exatamente, exatamente. Porque o evangelho é exposto. Se não for para expor, não é evangelho, amém? Você não está disposto a isso, não tem jeito de atravessar. O evangelho é para tirar essa fantasia mal arrumada de folha de figueira que a gente fez. Exatamente. E aí ela começou a compartilhar, já passei pelo budismo, espiritismo, já fui para alguns ismos aí, e eu quero que isso faça sentido. Quero que isso faça sentido para mim, vamos caminhar. E hoje, assim, vieram para o culto, vira sensação de família, e essa semana a gente se encontrou, e eles falaram com um dos nossos líderes do PG lá, eu chamo todo mundo lá de pastor. Quem assumiu a responsabilidade, para mim, já é uma família pastoral. E eles falam assim, obrigado, porque desde janeiro a gente não sentia, agora com as meninas, essa sensação de família, de mesa em casa, porque vocês me chamaram para almoçar lá no domingo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se tudo que a gente ouve aqui, a nossa reflexão, ela não encarnar no nosso dia a dia, nos nossos encontros, nas nossas visitas nas nossas empresas, nas nossas conversas sobre os nossos negócios, sobre a nossa saúde, sobre a nossa família, isso não vai fluir tão grande. Mas eu queria deixar um texto aqui para o início da nossa reflexão, que é o capítulo 25 de Mateus, e não quero ler tudo, mas só para a gente entender um movimento, eu quero repartir aquilo que fluiu do nosso pequeno grupo. É Jesus contando ali, Mateus narrando as histórias das parábolas de Jesus contando. É interessante a gente perceber como Jesus gostava de ensinar seu povo. Hoje é um dia de ensino, tá? Hoje é um dia de voto, é um dia de responsabilidade, é um dia de reflexão, é um dia de muitas conversas que vão rodear de muitos assuntos que está fervendo no nosso coração. Talvez você está doido aí para chegar no almoço de casa, no almoço de família e conversar. Está doido para 5 horas da tarde abrir as lives, ver quem ganhou, quem não ganhou, ver como é que vai ser. Mas muito de tanta coisa que a gente conversa, não só para esse dia, falta em nós muito da nossa responsabilidade. Hoje eu cheguei mais cedo e não tem como a gente não conversar sobre a política hoje, e nem essas últimas semanas, não só em Goiânia, mas em São Paulo e em tantos outros lugares, não é verdade? É trem demais, assunto demais. E a gente conversando ali hoje, e a gente falando de algo que eu quero compartilhar com você, aquilo que Jesus quer olha que legal isso aqui, aquilo que Jesus quer transmitir para nós, da nossa sensibilidade. A gente conversando, falando sobre essa questão da sensibilidade, discernir o que a gente fala, na hora que a gente fala, a forma que a gente fala, ele compartilhando comigo, Mateus, um PG dessa semana aí, uma irmã foi falar de um candidato, mas a irmã do candidato estava lá. É louco, né? Foi lá mesmo. E assim, e o cara fala, meu Deus, mas se não fosse a sua irmã, se eu soubesse disso, eu não falaria isso. Mas será que a gente já não tem que encarnar a sensibilidade? Mas em todo lugar tem um irmão nosso, né? Será que a gente já não tem que viver pleno nessa inteireza de entender que, mas não interessa se tem um parente do irmão, é meu irmão. E aí eu preciso não medir minhas palavras, mas ser intencional e inteiro naquilo que o evangelho atravessando em mim eu consigo compartilhar. É interessante que Jesus ensina com 3 histórias e 3 direções diferentes. Seguinte, parábola das 10 virgens, a gente sabe muito bem, o texto vai dizer o seguinte: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas adormeceram. É a tentação minha e sua aqui. É Jesus compartilhando uma parábola, um ensino para a gente extrair isso aqui. Presta atenção. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor,
abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Aí Jesus continua contando. E também, o reino de Deus, aquilo que a gente vive, encarna aqui, reflete aqui, será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos. Olha que legal isso aqui. A outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta, pelo menos com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e quem tem em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. E aí o texto continua, o capítulo termina dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentará-se o seu trono, a sua glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita, outros bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: venham, benditos do Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome. Aí eu quero que você preste muita atenção nesse terceiro movimento. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos o que comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitados de roupa e lhe vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. É bom a gente ler, não está à toa repetindo isso aqui. Tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermos, ou preso, e não te ajudamos, Senhor? Ele respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Amém. 3 movimentos. É interessante porque lendo a Bíblia eu tenho certeza que Deus já foi falando com você. Amém? Eu tenho certeza que só lendo o texto a gente já meditou algumas coisas. Deus já colocou na sua mente e saltou aos olhos algumas coisas aí que você fala: meu Deus do céu. E eu diante do Pai, a minha pergunta é qual? Não, a pergunta é a mesma, mas a resposta do Pai, do Rei, do reino, será qual para mim? Eu vi os pequeninos, eu fiz com os pequeninos aquilo que eles mandaram.
Mas assim, para a nossa conversa, algo que nos chamou muita atenção. Nesse capítulo 25, 3 movimentos, Bruna, 3 movimentos que Jesus também quer nos ensinar. De tanta coisa que a gente podia fazer teologia e reflexão, meditar na meia-noite, meditar no óleo, enfim, que é o Espírito, e eu creio muito também nisso, que as insensatas e os sensatos, os prudentes, aqueles que seguraram o óleo como representação agora do Espírito, aqueles que carregam e não esperam, mesmo dormindo, porque todos dormiram, mas aqueles que carregam, sabendo que aquilo que eu mais aprendo aqui na Sal da Terra Alfa Mol, um dos codinomes, talvez não o nome principal, mas os codinomes é o quê? Eu estou pronto, meu nome é pronto. Aqui você vai conversar de 10, 7, você pode dizer assim, não, vamos sonhar isso aqui, meu nome é pronto, meu irmão. Porque entenderam que a caminhada, a jornada, é uma caminhada de segurar aquele óleo que você está completo. Você não está pensando, mesmo dormindo, que quando vier o noivo, eu vou estar pronto. Aquilo que Pedro vai dizer, quando ele vier, vocês vão estar sem mancha, sem mácula. Vocês não precisam estar desesperados. Vocês precisam estar indesculpáveis. Não quer dizer que a gente não vai pecar, não quer dizer que nós não vamos errar. É porque se vier o erro, a gente está blindado naquilo que um dia a gente já confessou. Mas carregando o óleo para a chama não se apagar. E é interessante, e que eu quero deixar com a gente nessa reflexão com a leitura do capítulo 25, é Jesus nos ensinando também o que? Primeiro, estejam prontos, em tempo e fora de tempo, prontos, para qualquer tipo de conversa, pronto. Ah, mas eu não sabia que fulano ia saber que eu falei isso aqui, pronto. Cuidado com o que sai da boca, cuidado com o que passa por você, pronto, sempre pronto. Segundo, convicto naquilo que você é e pronto, segurando a candeia, cheio do óleo, preparado em tempo e fora de tempo. Fique atento com aquilo que Deus coloca nas suas mãos, os talentos, aquilo que é responsabilidade minha. Tem uns que Deus dá 5, tem outros que Deus dá 2, mas tem para uns que Ele dá 1, e Ele não cobrou de 1 entregar 5 para Ele. Ele não cobrou de quem entregou 2, dá 5 para Ele. Quem voltou com 5 entrou na festa do Senhor e foi celebrar. Quem voltou com 2 entrou na festa do Senhor e foi celebrar do mesmo jeito. Não mudou o discurso. Mas quem voltou só com 1, que era 1 que Ele tinha entregado, Ele falou o seguinte: não é esse coração que eu busco. O reino do céu não é como esse que tem esse coração. Então o que a gente primeiro tem feito de prontidão de quem a gente é, a integralidade de quem nós somos? Segundo, o que a gente tem feito com o que Deus tem entregado nas nossas mãos? Aquilo que a gente sempre chama aqui de responsabilidade. Ah, mas eu cuido só disso aqui. Não, seja fiel naquilo que o Pai te entregou. Quem você é, o que Ele entregou em suas mãos, e agora também lembrando a gente os quens Ele coloca no nosso meio. É Jesus perguntando, aqueles que estão sentindo sede do seu lado, aqueles que estão com fome, eu estou falando aqui todo tipo de fome. Quem aqui já não veio faminto e através de um irmão aqui da nossa congregação não foi alimentado? Eu já. Mais alguém? Já foi alimentado por alguém aqui? Na sua semana, no seu casamento, nos seus negócios, encontrando em aeroporto, em avião, encontrando no restaurante, um abraço, um aconchego, uma pergunta. Quem aqui não era estrangeiro e foi recebido aqui? Eu sou um estrangeiro aqui. Paulo Júnior é um estrangeiro, há 30 anos aqui já, em Goiânia. E quantos estrangeiros eu já não vi você receber, meu irmão? E quantos estrangeiros nós não somos inspirados a receber e o Pai está enviando? A grande pergunta é será que quando o Pai voltar, nós estamos prontos? Será que quando Ele voltar para ter uma conversa com os talentos que Ele entregou para mim e para você, a nossa responsabilidade para assumir aqui, nós estamos prontos? E será que no grande dia, fazendo a mesma pergunta que os dois fizeram, qual será a resposta do nosso Pai? Nós estamos alimentando quem precisa? Nós estamos apresentando a fonte da água para quem precisa? E aqui eu estou falando de mim e de você. Como a gente sempre aprendeu aqui na nossa congregação, das nossas pobrezas e das nossas riquezas. Tem muita riqueza aí, tem muita pobreza aqui, mas tem riqueza aqui e tem pobreza aí também, amém? Será que a gente está alimentando uns aos outros? Será que nós estamos aí prontos para viverem aquilo que de fato Deus também quer nos ensinar? Estar pronto, multiplicar aquilo que Ele nos entregou.
e ser sensível para entender quem são os famintos, quem é aqueles que estão com sede, quem, Davi, é aqueles que estão precisando se vestir, quem é aqueles que estão doentes, quem é aqueles, Lívia, que estão presos e nós não fomos visitar. Quais cadeias são essas? Que o Senhor nos dê sensibilidade para em tudo que a gente fizer, em todos os movimentos, a gente lembrar que nós temos um irmão, nós temos um estrangeiro, no jeito da gente falar, no que a gente comunica. Domingo passado nós falamos um pouco disso, sobre pisar nesse lugar que é santo, que é o coração do irmão, mas que a gente saiba acolher o estrangeiro, cuidar do faminto e do sedento, visitar o doente e o carcerado, aquele que está preso, para que a gente cumpra a vocação e a luz que o reino de Deus apontou. Nós precisamos brilhar a nossa luz, a candeia nossa precisa estar acesa. A minha pergunta para mim e para nós hoje: como está a nossa candeia hoje? Como está a nossa candeia essa manhã? Nós estamos sendo essa luz que o próprio Jesus disse: vocês são a luz da terra, luz do mundo, são o sal dessa terra, mas também a luz desse mundo, que está pronta em tempo e fora de tempo. Não, mas a fase do meu casamento agora, Mateus, não, é tempo e fora de tempo. Não, mas aquilo que ele me entregou eu não vou mexer muito não, porque vai dar muito trabalho. Aquilo que ele te entregou, eu não vou receber fulano não, aquele ali eu já não aguento, aquele ali é karma, aquele ali não é para mim não, é o estrangeiro, é o doente, é o faminto, é o sem veste, está nu. Que Deus nos devolva essa sensibilidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mateus, esse texto que Deus trouxe para nós aqui através da sua vida, do seu coração, e que veio lá da mesa, lá da resenha, né, que está sendo uma reflexão lá, é uma palavra de revelação e muito oportuna para o dia de hoje, esse dia de hoje, dia de eleição, dia da gente, quem sabe, tomar a atitude de libertar o nosso país de um pensamento, de uma forma de comportamento, de uma cultura de comportamento que tem escravizado o nosso povo, tem feito o nosso povo continuar pensando como escravo e não vivendo como filho. Esses textos aqui, dentro daquilo que está sendo compartilhado aqui, eles têm algo em comum nesse aspecto, porque exatamente como o Mateus falou, ele confronta a ideia da obrigação e da responsabilidade. Pessoas que são escravas, o pensamento escravo, ele vive no limite inferior da obrigação. Gente que quer saber o que ele tem que fazer para ter aquilo que ele merece e que ele sonha. Isso é escravo. Não interessa o numerário, não interessa quanto de salário você vai pagar para quem cumpriu sua obrigação. Isso é escravo. Quem se vangloria de ter alcançado alguma coisa porque cumpriu suas obrigações é um escravo feliz com a sua remuneração. E geralmente você vai encontrar um terço dos escravos, 2/3 dos escravos estão felizes com o salário. 1/3 dos escravos está descontente com o salário, mesmo trabalhando para o melhor patrão que o mundo já viu. É mais ou menos por aí. O índice é alto. Você pode pegar o melhor patrão, formar a melhor equipe, dar o melhor treinamento. Você sabe o que eu estou falando ou não? Você pega o melhor treinamento, monta o melhor CEO, faz melhor seminário de coaching que você encontrar, e o índice de aproveitamento vai ser 70%. 30% infeliz, 70% feliz. Mas não quer dizer que nem os 70 nem os 30 estão cumprindo o propósito.
Porque o propósito de Deus não será cumprido por 70% de funcionário feliz e 30% de funcionário infeliz. O propósito de Deus só será cumprido pelos seus filhos. Por isso é curioso que o que antecede, Mateus, a criação é uma eleição. A eleição está antes da criação. Está aqui em Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Fantástica. Você não imaginava essa, né? Legal, mas não é legal isso, rapaz? É demais, rapaz. Você pensar que Deus fez uma eleição antes de começar a criar os negócios. E Deus não elegeu gente para ocupar o cargo. Deus elegeu seus filhos para assumir o lugar. Amém, amados? Desde que Deus elegeu, Deus estabeleceu, Deus disse assim, ó, quem vai... Olha aqui esse texto. Ele nos elegeu antes da fundação e em amor nos predestinou. Então a eleição é para cumprir um destino. A eleição nunca foi para ocupar um cargo. A eleição é para cumprir um propósito. E não para ter o direito de ocupar um cargo. Glória a Deus, né, amado? Quem está pensando em ocupar um cargo é um escravo que está pensando que ele pode ser feliz ou infeliz dependendo do resultado que ele tem. Então pode ser que alguém está ocupando o cargo pela infelicidade de não estar satisfeito, ou pela felicidade de estar satisfeito. Por isso que esse país está refém de gente satisfeita ou insatisfeita, sendo que esse país só vai ser liberto o dia que ele for liderado por quem assumiu o lugar de cumprir um propósito, e não de ser satisfeito ou insatisfeito. Glória a Deus, amados. É isso que Jesus está conversando. As 10 virgens. 5 cumprir a sua obrigação. Foram no limite. Fizeram uma conta. Isso aqui é o suficiente para eu alcançar os meus objetivos. Mas não se carregaram com aquilo que seria suficiente para verdadeiramente cumprir o seu propósito. Tem gente se capacitando, se preparando, se esforçando para alcançar os seus objetivos, ocupar o cargo, ser feliz, e não para cumprir um propósito. Já perdeu a eleição primeira. Amém, mano? Então não adianta eleger gente que já perdeu a eleição lá atrás. Hoje nós temos gente sendo eleito por quem perdeu a eleição. Então nós temos gente que perdeu a eleição sendo eleito por quem perdeu a eleição. E está tentando fazer uma compensação de uma eleição o quê? Perdida. Porque o povo não entendeu que a eleição foi para cumprir um propósito, não para ocupar um cargo. Gente sem propósito, levando suas carências para o cargo que ocupa, e não seus valores, e não sua consciência, e não seu compromisso de ir além das suas obrigações, independentemente de ocupar o cargo ou não. É isso que Jesus falou. Porque aí quando você vai para a palavra lá dos talentos, ele diz o quê? Sabe de quem é o lugar?
de quem não estava cumprindo suas obrigações. Porque quem está cumprindo sua obrigação, no cumprimento das suas obrigações, se justifica de não ter prestado atenção nos processos. Quando foi que te vimos? Quando foi? Quando você estava cumprindo sua obrigação. Quando você estava tentando ser feliz, quando você estava tentando suprir suas carências, você não me viu. Você perdeu sua sensibilidade na sinceridade de cumprir suas obrigações. Quando foi? Quando foi? Quando você estava lá apressado em cumprir sua agenda, em alcançar seus objetivos, em bater suas metas, em satisfazer seus desejos. Foi aí que você não me viu. E aí o outro falou assim: e quando foi que te vimos? Quando foi que vocês me viram? Quando vocês foram além das suas obrigações, sem nem perceber. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Um tal nível de sensibilidade para a vida que você vai lá e cumpre o seu propósito, para o próprio que você foi eleito, sem nem perceber. Você nem viu e você estava mostrando para que você foi eleito. Agora não. Tem gente que, dependendo do resultado da eleição, ele se sente totalmente o quê? Desobrigado, injustiçado, e ainda vai sabotar o processo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Que coisa triste. Que coisa vulgar. Vulgar, isso é de uma vulgaridade. Eu estou falando que isso é vulgar porque isso é padrão de vida de prostíbulo. É isso que Jesus está falando aqui na parábola dos talentos. E depois é aquela pressa em ter o problema resolvido. Essa fazeção de culto, de campanha, de trem aí, para ver se arruma óleo emprestado para encher uma lâmpada atrasada. Ou me empresta um pouquinho do seu óleo. Eu vou falar um negócio, mano. Eu tenho conversado com as pessoas, que eu fico escutando, elas rezam 2 horas rezando a missa. Eu falo, pô, eu vou te falar com você, o que está acontecendo? Você criou um evangelho para você. Você pegou a Bíblia para escrever o seu evangelho. Você pegou uns textos da Bíblia, fez o seu mosaico evangélico, e você está achando que porque você tem tido de evangelho e você tem uma coisa baseada na Bíblia, Deus vai descer do céu e abençoar uma bagaça dessa. Se Deus abençoar um trem desse, o mundo acaba, porque desgoverna tudo. Se Deus abençoa esse trem que você escreveu aí, passarinho não voa, minhoca não fura buraco, verme não come carne podre, bagunça tudo. Nem os capetas funcionam direito, aí nós vamos ter que reescrever a história de Jó. Sol vira lua, lua vira sol, porque esse trem aí está baseado nas escrituras, mas não tem nada a ver com o evangelho. Isso é um recorte que você fez aí e colou. E agora quer que Deus venha e abençoe um trem desse. Se ele abençoar um trem desse, o mundo, a criação está amaldiçoada. Jesus vai ter que pedir desculpa de ter vindo. Porque era necessário. Fala, gente, morri à toa, vocês não reparam não. Aquela cruz lá foi perda de tempo. Vocês tiram a cruz aí e põem uma flor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês não vão ser salvos pela cruz, não. Vocês vão ser salvos por um panetone. Um Papai Noel vai vir salvar vocês. Ô PJ, e dentro disso, só para forçar esse entendimento que a gente está ouvindo, eu sei que nós estamos alimentando. Mas é aquilo que Jesus mesmo vai dizer para o povo, né? Mas quem disse isso? Moisés. Deus falou para Moisés, não, mas Deus não falou isso. Ele pode ter dito isso aí, ele disse isso aí. Mas não foi o que ele falou. Isso é Jesus afiando o povo, porque tem hora que a gente fala, o Paulo Júnior está forçando isso aí. Não, nós temos feito isso. E aí, o que acontece? E ele está dizendo aqui, ó,
Então ele já nos abençoou. Ele nos abençoou o quê? Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo por si mesmo, segundo o beneplácito da vontade que ele nos deu gratuitamente. Ele já nos abençoou, nos elegeu. Ele já colocou tudo na nossa vida. Então a eleição é para definir quem tem a consciência do que ele tem para oferecer, para entregar, o papel que ele tem para cumprir, não o cargo que ele tem para ocupar. Amém? Eu quero só concluir aqui, a Alana vai compartilhar algo também, acrescentar algo na mesa. É muito tremendo o que Deus está fazendo, como é que Ele vai colocando na mesa o que a gente vai repartir. Então presta atenção. Está vendo, ó, o texto lá dos talentos, o texto lá das virgens, e ele chamando a atenção, falando, ó, vocês estão olhando para o aparente. Eu queria só concluir lendo o que está lá em 1 Samuel. Eu particularmente fui muito impactado por esse negócio aqui, quero deixar esse testemunho, quero deixar isso registrado, compartilhado, multiplicado. Eu gostaria que o maior número de pessoas pudesse ouvir o que nós estamos compartilhando aqui. Samuel saiu de casa para ungir o novo rei de Israel. E Deus estava ungindo um novo rei em cima do rei que Deus tinha ungido. Deixa Deus ministrar no seu coração. Tem hora que Deus permite na nossa vida aquilo que a gente pediu para Ele fazer, mas não porque aquilo vai amaldiçoar a gente. Deus vai te dar o que você pediu, e Ele, na sua soberania, vai guardar você do mal que aquilo vai te causar. Mas Ele só vai permitir no limite do constrangimento, para de uma vez por todas a gente desencanar das nossas expectativas. Então é um rei que vocês querem, então eu vou dar para vocês o rei que vocês estão me pedindo, e vou aqui segurar a onda, vou ficar na retaguarda. A fidelidade de Deus vai nos guiar, e a bondade e misericórdia vai nos guardar. Aí Deus vai te dar exatamente, sabe aquele marido que você queria ter? Para depois você vir aqui orar para saber como é que ele pode ressuscitar outra pessoa. Sabe aquela mulherzinha que deu aquele trabalhão para você conquistar? Depois você vem aqui, quase devolver ela, e nós segurar você e falar, não, é essa mesmo, você não estava enganando, ela só estava fantasiada. Então assim, entendeu ou não? Amém, irmãos? Aleluia. É isso. A fidelidade de Deus nos guardando. E aí, Deus deu Saul. Falou, então eu vou dar o rei desenhadinho, igual vocês desenharam. E aqui eu vou ficar segurando, porque depois vocês vão me pedir. E aí, o que acontece? O Samuel, que é o profeta, o profeta, mas é o profeta. Hoje, o que não falta no nosso país são profetas, homens ungidos, e o dom é irrevogável. Essas pessoas que foram ungidas, o dom de Deus é irrevogável, elas estão lá trabalhando, está tudo certo. Presta atenção, mesmo sendo um profeta, peraí, segura só um pouquinho. E mesmo essas pessoas sendo profetas, ouvindo Deus, no meu dom de profetizar, eu posso me enganar. O Samuel estava enganado, porque, de novo, o cara está saindo de um problema e repetindo a solução que levou ele para o problema. O que a gente mais vê aqui é isso. A pessoa está vivendo um problema, ela vem pedir ajuda para o problema, mas o que ela está querendo de ajuda do problema já é, de novo, a mesma forma que ela tem de resolver problema, e que ela não percebe que esse é o problema dela. A forma como ela resolve o problema dela. E aí ela está querendo sair de um problema e vem aqui pedir para a gente abençoar essa forma dela de resolver problema, que não resolve problema é de ninguém. Eles estão querendo repetir a receita. E o Samuel vai lá com a garrafinha de óleo e quase vai ungindo lá o Eliabe. E Deus fala assim, calma, Samuel, os homens 6 de outubro decidem pela aparência, mas eu não resolvo assim, Samuel, eu vejo o coração. Aleluia. Então eu quero eleger para que essa pessoa assuma a função, mesmo que momentaneamente ele ainda não ocupou o cargo. Amém, irmãos? Porque Davi foi eleito para a função, mas só ocupou o cargo tempo depois. Glória a Deus, irmão. Amém? Então ele foi eleito porque ele não estava vivendo de acordo com a obrigação,
não era de acordo com a aparência. Agora pira. O Davi, eleito, o Espírito tomou ele, o Espírito não estava mais sobre o Saul, está agora em Davi. E porque o Espírito está em Davi, quem continua no cargo? O Saul. Quem assumiu a função? O Davi. E qual era a função? A comunhão, a mesa. Deus falou para Samuel: ninguém começa a mesa sem todos ocuparem o seu lugar. A unção de Deus é para todo mundo assumir o seu lugar. Jesus diz: vocês estão se tornando insensíveis às pessoas. E na obsessão de você ocupar o cargo que você acha que você merece, você não está trabalhando para que as pessoas assumam o seu lugar. Nós estamos vivendo uma coisa baseada em hierarquia, poder, capacidade. Davi assumiu o seu lugar, e a partir daquele momento ele podia prestar serviço para o seu inimigo sem comprometer a sua autoridade. Pira um negócio desse. Ele não foi eleito para o cargo, mas ele foi eleito para assumir o lugar. E assumindo o lugar, ele podia até trabalhar para quem ocupava o cargo. Aqui no Brasil, não. Se o cara não ganhar o cargo, ele passa a sabotar quem está ocupando. Sabotagem. Sendo que Davi foi trabalhar para o cara que estava ocupando o cargo, para fazer uma redução de dano, porque o cara já não tinha o Espírito Santo, já era um cara perturbado da cabeça, e ainda na hora do aperto ficava nervoso. Davi pelo menos foi lá acalmar ele, porque pelo menos ele podia governar mal só porque era ruim, e não porque estava nervoso. Glória a Deus, amado. Aleluia. Porque ele assumiu o lugar, ele já começou a libertar o povo dos seus inimigos, mesmo antes de ocupar o cargo. Ele venceu Golias sem ter ocupado, só porque ele assumiu o lugar. Assumindo o seu lugar, ele podia ser o melhor amigo do filho do seu pior inimigo. Porque não é porque ele não ocupou o cargo que ele tinha que se corromper nos seus valores. O melhor amigo do seu pior inimigo era o Davi. Só porque ele assumiu o lugar. Hoje você fica proibido de ter amizade com o filho do seu inimigo, só porque um ocupa o cargo e o outro não quer assumir o lugar. Uma cultura de ódio. E para piorar, quem desfruta da revelação ainda expõe os seus inimigos quando eles estão defecando suas intimidades. E tiram proveito disso. Porque Davi podia ter matado Saul quando ele defecava suas intimidades. E é isso que está acontecendo hoje. Muitos homens de Deus, muitas pessoas investidas de poder, expõem umas às outras quando eles defecam suas intimidades, achando que com isso eles vão validar o seu poder. Isso só mostra que eles nunca assumiram o seu lugar. É de ficar nervoso. Porque é isso aqui, ó. É as 5 virgens. É o carinha lá que enterrou o talento dele porque não quis assumir o seu lugar. Vem cá bem. Glória a Deus, amados. Hoje é dia. Não, eu tenho que ficar nervoso, não tem condição de Fica nervoso, não. Senta aí. Não, amados. Você tem 5 pontos, você tem 5 stands. Senta não, aí. só 4 bem ainda. Aqui, você ó. está profetizando mais um. Profetiza, não. Daniel, vem aqui. Queridos, que riqueza de teologia, palavra, revelação. Tem hora que eu fico orando ali no cantinho, eu falei: Espírito Santo, capacita a gente para ir lá nesse lugar que o Senhor está nos levando aqui, porque é muita coisa que daremos ao Senhor por tantos benefícios. Mas o Paulo Júnior me deu essa oportunidade, então eu olhei para a Bruninha e falei: vou lá. Irmãos, de tudo que Deus liberou nessa manhã, se você não guardar muita coisa, eu queria que você ficasse naquilo que eu creio que é a gênese de toda a nossa existência.
Eu costumo dizer lá em casa, desde os meus meninos pequenininhos, e hoje estão todos adultos, pais de família. Por que eu chamei o Daniel aqui? O Daniel, falei, Mateus, eu chego aqui, o Daniel está tocando teclado, hora ele está tocando bateria, hora ele está fotografando, hora ele está mexendo na mesa. Quantos talentos ele tem? E aí eu falei, eu vou pedir para o Daniel tocar alguma coisa para nós hoje, mas eu queria que os acordes do Daniel fossem recheados com aquilo que o Espírito Santo me lembrou ali no cantinho. Eu falei, Bruna, você sabe que você fotografa bem, mas tem gente que fotografa melhor do que você, né? Ela, Bruna, você sabe o que Deus colocou na sua mão, não é porque você é boa só no que você faz. Eu não estou tirando o reconhecimento daqueles que se dedicam a fazer bem feito. Mas a gente sabe, meus irmãos, a gente sabe que muito daquilo que a gente desfruta é porque o Senhor nos elegeu. Que essa palavra nessa manhã te posicione espiritualmente. Porque a gênese de todas as nossas perturbações psicológicas, emocionais, dentro da historicidade da criação, está lá no Éden. E Deus pergunta então para Adão o seguinte: quem te fez saber? Quem te fez saber outra coisa que te tirou dessa posição de filho, de eleito? Que te tirou a convicção de que não é pelo tanto fazer, não é por tanto se esmerar, mas é porque eu elegi você, para que nos dias de hoje você continue sendo a representação viva do Pai, do Deus, o eu sou. Eu não escolhi o elefante. Tem gente que acha que é o elefante. Irmãos, quando eu fui na Indonésia, eu chorei demais. Agora, há pouco tempo, esse ano. Tem gente lá que nasce e morre acreditando que o elefante vai cuidar de tudo que ele ama, porque ele é o Deus que materializa a sua espiritualidade no elefante. Mas essa manhã, eu e o Daniel, Paulo Júnior e Mateus, essas flores que nós ganhamos, esse vinho, está aqui para celebrar essa mesa tão carinhosamente montada. Para celebrar uma coisa só. Paulo Júnior falou, é muito forte. Ou eu escolho entender que é a cruz, que eu sou um cristão, que foi na cruz que eu entendi, que eu me reconciliei com a origem de todo o propósito de Deus na terra. Vou te dar alguns segundos, o Daniel vai continuar tocando aqui. Feche seus olhos e deixa essa pergunta cair no seu coração: quem te fez saber outra coisa que não foi a que eu disse? E a minha esperança nessa manhã, que eu e você possamos resistir ao medo, porque o medo é a arma que Satanás continua escravizando a humanidade. Adão disse assim: eu te ouvi e fiquei com medo. Talvez foi esse mesmo espírito que aquele servo inútil sentiu. Fiquei com medo do que você podia fazer comigo. Era tanto medo que eu nem fiz o que você queria que eu fizesse. Confesse ao Senhor. Se tiver medo no seu coração, entregue esse medo para o Senhor nessa manhã. Não continue com ele. Oh, Deus. Senhor Deus, nessa manhã. Senhor Deus, nessa manhã, eu me oponho a todo espírito que não provém do Senhor. E nessa manhã eu quero celebrar essa mesa com essa total consciência de que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos tudo que o Senhor desejou que fôssemos. Quero te louvar por todos os talentos distribuídos para nós. Eu reconheço
Eu reconheço que se não for o Senhor, certamente eu já teria sido consumida. Mas ao fazer memória do Senhor... Só um minutinho antes de partir o pão. Eu quero ser justo com a Flor. É porque a gente falou aqui, né? Dentro daquilo que você está compartilhando, a gente está compartilhando. Vamos repartir o pão agora, a gente vai partir o pão. Eu falei, às vezes, dentro daquilo que o evangelho que a gente criou, então não põe uma cruz, põe uma flor. Agora até poderia ser a cruz e a gente voltar para o evangelho, poderia ser a flor e a gente voltar para o evangelho. Porque a essa distância, você desfruta um pouco da flor. A beleza, a estética, a arte, a harmonia, o desenho. Um pouco mais de perto, você vai ver outras nuances. O aroma, o perfume. Agora, o evangelho é para isso aqui, ó. Agora você vai ter todo o perfume. Agora você vai ter todo o perfume, porque finalmente ela assumiu o seu lugar. Ela deixou de ocupar um cargo para assumir um lugar. Sabe qual é a grande maldição do diabo? É que mesmo sendo rebelde, ele nunca perdeu o seu emprego. Sabe qual é a desgraça dos talentos lá? É que o cara que foi subtraído do único talento que ele guardou para garantir um emprego, fez com que ele não perdesse o emprego, mas perdesse o talento. E não multiplicou, que é o pior, né? Ele continuou empregado, só que agora um empregado sem talento, ocupando o cargo sem assumir o lugar. Então cuidado, porque coisas quando a gente está na defesa do direito, como quem defende o cargo, nós já não assumimos mais o lugar e nunca perdemos o quê? O cargo. Tem gente que nunca vai perder o cargo, mas também nunca vai assumir o lugar. Amém. Amém, amados? Recebe aí agora. E dentro desse espírito, eu queria concluir minha fala. Não é sobre ser lembrado nessa manhã que na noite que Jesus foi traído. Não, é sobre na noite que Jesus foi traído. Eu gosto muito dessa dinâmica. Segura aqui bem. É o que ele fez na noite que ele foi traído. É isso que é cristianismo. Na noite que ele foi traído, eu fico no lugar para aquilo que eu fui eleita. Partilha. Partilha. Na noite que você e eu podemos ser traídos, qual é o lugar que eu vou? Eu volto para o lugar do medo ou eu vou para esse lugar de partilha? Para aquele lugar que eu falo, comamos. Não é eu como, comamos. Comamos. Irmãos, até que Jesus volte, essa sempre será a nossa tentação. Senhor, que nessa manhã a tua doce presença, que o óleo fresco do Senhor, da unção do alto, caia com uma porção nova sobre a minha cabeça, sobre o meu coração. Aleluia. Trazendo refrigério para todos os nossos enfrentamentos familiares, como povo de Deus. Que nesse dia eu e os meus irmãos possamos servir leveza nas nossas mesas. Um dia tão difícil para a nação. Quero colocar esse pleito eleitoral na tua presença. Senhor, que haja esperança. Deus, tem sido tão triste ver esse lugar de extremos, de ódio, de facção que o Satanás tem imprimido na nossa nação. Mas eu quero crer, Jesus, sempre que a doce presença do teu Espírito há de colocar em boa ordem aquilo que o Senhor começou na vida dos teus eleitos, para a glória do Senhor.
Amém. Amém. PJ. Amém, amados. PJ, rapidinho aqui, só para costurar, a gente vai cear agora. Essa palavra rema que você trouxe aos nossos corações, você não esquecer de um negócio, meu irmão. Paulo Júnior trouxe aqui sobre essa carga de Davi, mas eu queria que você não se esquecesse. Davi, quando foi eleito e ouviu a direção e o destino dele, Davi começou a matar animais, depois ele matou gigantes, pronto, sem muita ferramenta. Depois ele vê Saul morto, mas a luta maior não foi os animais ferozes, a luta maior não foi um gigante, a luta maior nem foi aquele que estava lá por direito, mas mesmo assim perseguindo, ele podendo matar, ele não matava. A luta maior de Davi era ele mesmo. Que a gente saia daqui essa manhã com essa palavra rema que nós ouvimos aqui. E o Davi, quando ele ficou no cargo e saiu do lugar, ele matou o irmão. É isso. Quem ocupa o cargo e para ocupar o cargo sai do lugar, vai terminar matando o irmão. Amém, irmãos? Aleluia. Então, em nome de Cristo Jesus, Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que ele perdeu o cargo, foi a noite em que ele assumiu o lugar, nos reconciliou com o nosso propósito. Comei dele todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Este é o pão. Amém? Deixa eu pegar mais do pão aqui, amém. Glória a Deus. E agora, é engraçado, porque no texto de Lucas, que é o texto que fala exatamente da humanidade de Jesus, no texto de Lucas é o único texto que Jesus bebe o cálice 2 vezes. Ele bebe o cálice antes de partir o pão, depois ele bebe o cálice depois de ter partido o pão. É porque esse é o sangue do Cordeiro que foi derramado. A gente só vai conseguir assumir o lugar se no nosso coração não houver nenhuma raiz de amargura. Se a gente puder olhar para todos aqueles que poderiam ser nossos inimigos e dizer: o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e nós vamos assumir o lugar de quem não trata o outro a partir do seu pecado, porque Jesus diz: nessa mesa tem gente doida para ocupar o cargo de mandar no outro, mas vocês não serão assim. Vocês assumirão o lugar de servir um ao outro. Aleluia. Bebei dele todos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. A gente sempre coloca aqui no final o nosso QR Code aí, nossas informações de Pix aí, para quem já assumiu o lugar na responsabilidade. Amém? Esse compromisso aí é só o compromisso de quem assumiu o lugar na mesa de repartir o pão. É a sua oportunidade de dizer assim: não, esse pão é repartido, eu quero fazer parte dessa responsabilidade. Amém? E que Deus abençoe a nossa nação no dia de hoje. Que possa usar o povo de Deus nesse país para identificar aqueles que vão assumir o lugar de trazer libertação e redenção para o nosso povo. Pai, obrigado pelo teu amor. Nós queremos agradecer por esse dia. E que nós possamos, ó Deus, no dia de hoje, revelar aquilo que o Senhor elegeu antes da fundação. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje e sempre. Amém. Vamos em paz. Bom voto.